aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Moacir, cursinho da Poli. Vamos dar aqui algumas dicas para a segunda fase da prova que está chegando. Vamos começar pela pergunta, né? Boa parte da prova já está ali concentrada na pergunta, nos enunciados. E estes enunciados, classicamente, aí eles se dividem em dois itens, item A e item B. Tá? Bom, um desses itens sempre vai cobrar alguma informação que está presente no texto. Cabe aqui uma localização, cabe aqui uma marcação de parágrafo. Esta pergunta, este enunciado, por exemplo, pode trazer até uma palavra-chave que, com uma busca, uma identificação, pode facilitar na leitura estratégica de um parágrafo que vai dar uma condição mais fácil de resolver a questão. Um segundo item pode ir cobrar na prova uma informação não presente, mas prevista no texto. É onde pode caber aqui uma inferência, um raciocínio que está um pouco mais além daquilo que está colocado no texto. Isso é extremamente importante, perceber quais são as perguntas que cobram questões que estão previstas no texto. Envolve um raciocínio mais amplo, envolve, portanto, também aqui a compreensão global do texto. Costuma ser a questão mais difícil. FUVEST, ela de alguma forma privilegia a experiência do cotidiano problematizada do ponto de vista científico e em alguns casos até filosófico, se você pegar um poema, por exemplo. Então é importante ficar atento a isso, que estes temas podem ser questões relacionadas à tecnologia, questões ambientais, questões políticas, né? Questões humanitárias mesmo, mas sempre colocada dentro desses tipos de textos, né? Que valorizam, como colocamos aqui, a experiência, mas sempre dentro de um ângulo reflexivo, problematizado, que de alguma forma passa pela crítica, pelo conhecimento do candidato bem preparado, envolve todo um repertório aí de escrita, né? Em relação a estes textos também, é fundamental ficar atento à trama dos textos. Nós podemos encontrar como média, como padrão da prova, os textos escritos em prosa. E ainda digo aqui, textos escritos em prosa, que são artigos de opinião e artigos meramente informativos. São textos informativos bastante frequentes na prova, que costumam ter a seguinte disposição: primeiro parágrafo, assunto; segundo parágrafo, informações gerais, genéricas, onde você tem números, nomes, informações, e um terceiro parágrafo, onde você tem geralmente, importante ficar atento a isso, a fala, um argumento, um depoimento particular de alguém que sempre marca também o caminhar, né, desta leitura e resolução da questão. Fiquem atentos, principalmente se você pegar um poema, se encontrar poema, fique atento. Poema a gente lê pela forma e o conteúdo, basicamente isso, né? É muito comum que você tenha ali um jogo de palavras, alguma coisa que vai passar pela valorização métrica ou formal do poema, que pode pesar também na construção do sentido. Então, isso também tem um reflexo discursivo aí que cabe na interpretação do texto, ok? É fundamental que você escreva com uma linguagem objetiva, pontual, muitas vezes isenta de juízo crítico, de juízo valorativo pessoal. Isso é importante porque não se trata aí de um texto dissertativo. Você está escrevendo, está respondendo uma pergunta que foi feita em relação ao texto, a menos que esta pergunta evoque realmente o domínio crítico do texto, do autor, a opinião do autor, né? No mais, realmente a resposta deve ser enxuta, deve ser pragmática, né? É importante que você escreva de forma simples e, detalhe, procure utilizar o máximo possível palavras, termos que estão no texto para reforçar a tua resposta, para dar bastante grau de qualidade aí para a tua resposta. Em relação a conteúdos de língua inglesa, na segunda fase, os conteúdos são os mesmos. Para fazer uma boa leitura do texto, precisa ficar atento, conhecer preposições, pronomes, né? São elementos gramaticais que estabelecem toda uma relação coesiva que pesa muito na compreensão do texto. Vocabulário, nós já sabemos, é importante enquadrar o vocabulário dentro de uma temática maior em que você se atualiza em relação aos textos que costumam cair, textos e temas que são frequentes na prova, né? Em relação a conteúdos de gramática mais relevantes, que podem incidir aí no mérito de uma frase, temos que conhecer simple present, present perfect, né? Simple past. Fique atento, dê uma atualizada nos verbos irregulares, né? E é isso, verbos modais.
Fique atento, boa prova, boa sorte, é isso.